O filme que eu vou falar hoje é O Profeta da Fome, de 1970, que foi dirigido por Maurice Capovilla. A sinopse é a seguinte. Acompanhamos a história de um faquir que trabalha em um circo decadente. Ele e seus colegas realizam números cada vez mais bizarros para atrair o público e garantir a sua sobrevivência. Os números se assemelham a um espetáculo de horrores e eles acabam marginalizados. Através de fábulas e alegorias, a realidade se torna cada vez mais forte e absurda. Bom, esse é o filme que chama a atenção logo de cara pela presença do José Mujica. Inclusive, eu ouvi falar desse filme através desse livro aqui, que são Cinema Fantástico Brasileiro em 100 Filmes Essenciais. Livro organizado por Gabriel Carneiro e Paulo Henrique Silva. Então, eu pensei nesse filme como um filme... Eu fui assistir esse filme pensando como um filme fantástico, por ele estar nessa compilação e pela presença do José Mujica, né? Mas no caso, esse é um filme, até pelo período que ele foi lançado, traz muito das discussões em relação às ideias do cinema novo e do cinema marginal. E pensando na presença do José Mujica, né, até pensando no cinema popular. Então, é um filme que talvez esteja muito mais próximo, se a gente for parar para pensar, de Um Deus e o Diabo do que A Meia-Noite Levaria Sua Alma. Mas ainda assim, eu acho que tem aspectos muito interessantes para a gente perceber esse cinema do Brasil na década de 70. Eu diria talvez que o filme se divide em 4 grandes momentos. O primeiro seria justamente essa vivência no circo, onde a gente percebe essa questão da penúria, essa questão da fome, esses personagens lutando para ter o que comer, e essa própria representação do personagem do José Mujica, né, que é o faquir, que ele come vidro, come gilete. Então a gente tem esses momentos do circo, esses momentos do público e a própria ambientação que remete a esse espaço interiorano que é muito comum no Brasil, né? Mas eu acho curioso como a direção em nenhum momento tenta esvaziar a ilusão das apresentações de circo. Acho que isso fica bem claro na sequência onde a gente tem um homem fantasiado de leão, né? Então tem um número onde tem um domador e um som, uma gravação de fundo fazendo os rugidos do leão, e a direção, através da fotografia, através do próprio plano, acaba reforçando essa ilusão, né? Acaba reforçando essa ideia de espetáculo. Apesar que o final, né, a gravação falha, e aí o público acaba se revoltando. Mas acho curioso, em vários momentos, a própria direção, a própria maneira que a câmera enquadra, trabalha em pró, apesar de ser um circo decadente, apesar de ser um circo mambembe, apesar de ter essa ideia da penúria, essa ideia da pobreza que atravessa essa ambientação, esse espaço, ainda assim a câmera e a direção trabalham em prol desse espetáculo, dessa ilusão que faz parte assim da relação do público com o circo, com esse tipo de apresentação de espetáculo, até a gente pensando na origem do cinema, como esse espaço de exposição, espaço de apresentação. É curioso como a direção acaba trabalhando em prol dessa ilusão que os personagens tentam passar ali, né? Ainda que mambembes, ainda que sendo um circo decadente, a direção reforça em alguma medida essa ilusão, através da fotografia, através de enquadramentos, através desse jogo de luz e sombra, muitas vezes. Bom, no segundo momento do filme, que também se divide em capítulos, a gente tem vários momentos, entradas de letreiros que indicam o que vai acontecer. O circo acaba pegando fogo, né? Acaba sendo destruído, né? Até essa altura a gente já teve um velório, a gente já teve a questão do personagem do José Mujica se propondo a comer pessoas, né? Para chamar a atenção do público. Mas o circo acaba sendo destruído e acaba criando um grupo itinerante que faz parte do José Mujica, ajudante dele e o domador de leões, salvo engano. E eles começam a andar a esmo até que encontram uma figura que parece ser meio mítica e até remete um pouco desse aspecto do fantástico, é um homem cego. E aí o filme entra num momento musical, tem essa questão da canção que ele faz, é até acreditado nos créditos a questão da composição dessa canção. E de fato o filme assume outra forma. Essa canção acaba remetendo ao que os personagens estão passando, acaba remetendo ao que vai acontecer na trama, né? O confronto entre o José Mujica e o outro personagem que faz parte, outro personagem do circo, né?
E, de novo, o que atravessa essa confusão é a questão da fome e essa questão da busca por algo, assim, né? O sentido desses personagens de estarem trabalhando no circo acabou sendo destruído e eles estão nessa busca. E essa é uma cena bem onírica. A própria direção, a maneira que é filmada essa sequência, até no primeiro momento onde eles estão dialogando, a gente tem vários momentos, planos diferentes do que estava acontecendo antes, as próprias sequências musicais. Eu acho que a fotografia, de novo, explora bem essa ambientação. A gente tem momentos de névoa, a própria questão da iluminação mais natural. Eu acho que é uma sequência bem instigante, assim, trabalhando essa questão da ambientação, junto com essa questão da canção, que consegue criar essa sinergia entre o que está sendo cantado e o que está sendo mostrado pela imagem. Bom, mas em seguida, o terceiro momento do filme é justamente quando o personagem José Mujica chega numa espécie de uma cidadezinha, ele é sua ajudante, e ele prepara o seu terceiro número, que é justamente quando ele se crucifica. E aí o filme assume um caráter quase que documental. A gente tem várias sequências mostrando um pouco da vivência nessa cidadezinha, ao mesmo tempo que o personagem José Mujica está crucificado. Então a gente tem até uma espécie de exposição ritualística, uma espécie de exposição de símbolos religiosos, exposições de procissões, que de novo remetem a uma certa prática local. E de fato o filme assume essa questão mais documental, de simplesmente mostrar essa questão da vivência, questão das pessoas se alimentando, essa questão ritualística novamente. E em alguma medida parece até que a trama em si se suspende nesse quesito, né, nessa questão temporal que o filme apresenta. Apesar de que em seguida a gente tem o padre e os líderes locais discutindo sobre essa questão da crucificação e tudo, e planejando acabar com isso. A própria relação do José Mujica com a sua ajudante tem um aspecto de romance e tudo. Então acaba que a polícia e a igreja resolvem acabar com essa apresentação que estava criando uma espécie de devoção pela figura do José Mujica. Ele é preso. E de novo a gente tem uma sequência onde a gente de novo tem essa imagem de aspectos relacionados a essa questão da fome. O José Mujica agora está passando fome dentro de uma cela e ele até faz um cordão feito de pão e dá pro policial que vem liberar ele logo em seguida. E aí o filme vai para um quarto momento, que é o momento onde essa figura do Faqui, né, esse personagem José Mujica, ele se profissionaliza, vai para a cidade grande e faz uma apresentação no centro da cidade, com muito mais com um aspecto mais profissional, uma certa industrialização do que ele está fazendo. Tem até um letreiro que apresenta isso, né? A industrialização desse artista da fome, né, no caso. E de fato é uma questão de profissionalização, porque ele se propôs agora a ficar 100 dias, salvo engano, sem comer, e até tem um ônibus itinerante que vai mostrando o personagem passando fome, deitado em cima de uma cama de pregos para as pessoas assistirem. E logo em seguida ele consegue concluir esse feito, ele recebe um prêmio e por fim ele é imortalizado numa espécie de museu de cera e ele se torna uma figura quase que eremita, porque ele vai envelhecendo. E nesse momento também o filme apresenta algumas sequências de colagens com cenas do Pelé fazendo gol, e outras sequências de imagens de documentários, né? Então já remete a uma estética mais do cinema marginal. E por fim a persona do personagem do José Mujica acaba assumindo essa figura mais de eremita, meio que envelhecendo junto com figuras históricas no museu de cera. E o filme termina com essa imagem da lua, né? Também tem essa sequência de imagens do homem indo à lua. Mas então, esse é o Profeta da Fome. Eu acho que é um filme que tem uma direção bastante interessante, pensando também no aspecto da fotografia, né? Como eu apontei nas sequências do circo, que reforçam esse aspecto do fantástico, esse aspecto do espetáculo dentro do circo. Eu acho que também a sequência na cidadezinha, onde a gente tem essa apresentação dessa questão mais ritualística, dessa questão mais ritualística desse povo local, a própria maneira que é fotografado a figura do Zé Mujica crucificado é bem interessante. Também tem a questão do momento musical, que também tem uma sequências bem interessantes, visualmente interessantes. Mas a montagem também, em vários momentos, utiliza algumas elipses que são bem dinâmicas. Eu remeto agora, acho que dois momentos são bem interessantes.
no início do filme, quando a gente tem o personagem do Zé Mujica brigando com o homem fantasiado de leão por causa de comida. A gente tem um cachorro roubando a comida que eles estão brigando e em seguida a gente já tem eles sentados lamentando o que aconteceu. A própria sequência onde o Zé Mujica está na cidade crucificado, em seguida ele já é preso. A gente não tem a cena dele sendo retirado lá da cruz. Então são sequências que a gente tem essa elipse, né? Essa ação que acontece fora da câmera, mas que em alguma medida não atrapalha a sequência. Muito pelo contrário, eu acho que cria justamente um dinamismo para a trama que está acontecendo, traz algum tipo de sofisticação essa questão da montagem. Eu acho que a discussão que o filme levanta também sobre essa questão da fome, que se mistura com a questão da arte, eu acho um aspecto bem interessante, assim, se for parar a pensar. Acho que me remeteu bastante também a um conto do Kafka, que acho que também trabalha nessa questão da fome, parte do mesmo princípio, né, desse personagem da fome, que é o artista da fome, que remete a essa questão do fakir, que é essa figura que comia vidro e deitava em pregos. Então essa questão desse espetáculo a partir dessa questão da fome, o que, de novo, traz esse comentário em relação à questão da pobreza e desigualdade, que talvez fosse um tema bastante específico, por exemplo, que o cinema novo estava trazendo, por exemplo. Além disso, eu acho que essa mistura de trazer esses diferentes aspectos de forma, tanto documental, esses momentos mais fantásticos, como a questão musical, eu acho uma apresentação bem interessante e de novo, o filme está compilado nesse livro de cinema fantástico e em alguns momentos ele traz isso de maneira bastante sutil. Eu gosto também de uma cena onde a primeira vez que o personagem do Zé Mujica se envolve com o ajudante dele, logo em seguida ela já meio que aparece grávida, num enquadramento muito interessante. Então o filme ele tem esses momentos que remetem ao fantástico de maneira muito sutil, a partir justamente dessa ambientação, dessa vivência desses espaços. Então acho que O Profeta da Fome é esse filme muito interessante, que consegue trabalhar diversas maneiras de contar essa história. Ao mesmo tempo consegue trabalhar esse tema da fome, esse tema da pobreza, de maneira muito interessante, partindo dessa ótica não só de apresentar essas mazelas, mas também apresentar esse aspecto artístico, e como se expande até pensar na questão de imortalizar certas figuras, certas imagens, né? Eu acho que é um filme que parte de um microcosmo desse interior do Brasil, desse ciclo mambembe, e se expande até justamente chegar na Lua. Por sorte a gente tem um filme em ótima qualidade no YouTube, então fica a recomendação se você não assistiu esse filme. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe o like e comente o que você achou desse filme, o que você achou do vídeo e recomendações para os próximos episódios. Eu também gravo um podcast, link está na descrição, sem mais podcast, onde eu falo sobre um filme toda semana. Eu fiz uma lista no Letterboxd sobre o cinema novo, vou colocar na descrição. Eventualmente eu quero fazer sobre o cinema marginal e sobre outros momentos do cinema brasileiro. Então me siga lá no Letterboxd pra gente continuar discutindo sobre filmes. É isso, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.